Bom, é o seguinte, primeiro dar parabéns porque eles assumiram o erro, daqui a pouco eu comento sobre isso, mas eles também fizeram críticas duras, vocês viram aí, né? Questão da célula, como foram tratados e tal. Mas mais duro ainda foi o advogado de um desses youtubers. Eu vou colocar a primeira entrevista com ele, mas deixa eu mostrar logo que aqui no estúdio, ao lado de André Stanislau, está o secretário de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco, doutor Pedro Eurico, que veio para cá ao vivo para ouvir o que a gente vai mostrar agora e comentar sobre o que foi dito pelos youtubers e também pelo advogado. Primeiro, doutor Pedro Eurico, eu vou botar a entrevista do advogado que ele deu ontem e olha o que ele falou. Vamos lá, balança. Serão tomadas providências e o primeiro que vai ter que responder isso para a sociedade pernambucana é o secretário de Justiça, Pedro Eurico. Esse é o primeiro. Depois, o diretor do presídio, que inclusive fez a abordagem junto com os policiais e os agentes penitenciários. E nós temos filmagens onde os mesmos estavam sem máscara e eles obrigaram todos os 4 a colocarem máscara como se estivesse adentrando naquele estabelecimento penal para praticar qualquer crime ou qualquer ameaça ou talvez um resgate, em onde na verdade tratava-se de 4 jovens fazendo uma brincadeira e uma pegadinha. E não vai ficar também por fora o delegado de polícia, que fez a autuação em flagrante, porque eles saíram hoje da delegacia de polícia, todos acorrentados e algemados. Acredito que a própria imprensa que presenciou essa cena não ficou satisfeita com o que viram. Sabia que ali não tinham marginais. O máximo que poderia ter acontecido, no meu entendimento, era um TCO. E eles teriam se liberado. O delegado colocou corrupção de menores justamente para não fazer o TCO e autuar em flagrante, porque na corrupção de menores a pena é maior e justificando essa pena maior, ele não tinha o poder de fazer a fiança. Vocês podem não acreditar, isso aqui já está a nível mundial, né? Então é inadmissível a maneira que é tratado um artista do nosso estado, porque o rapaz é um artista, não é um marginal. Vão responder quem fez, podem ter certeza disso. Olha, o secretário está aqui, o Pedro Eurico. Eu não sou criminalista, o advogado é, então ele, em tese, entende mais do que eu, né? Mas, pelo que eu entendi, ele atribuiu algumas responsabilidades ao delegado, a doutor Pedro Eurico, secretário de Justiça e Direitos Humanos, bom, sei lá mais quem, tanta gente, né? Vamos ver o seguinte. Eu vou dar logo a palavra do secretário de Justiça e Direitos Humanos, Pedro Eurico. André Stanislau vai mediar essa entrevista. Se eu puder começar com uma pergunta, André, eu vou começar. Doutor Pedro Eurico, comente logo de cara o que o senhor ouviu ele falar aí, por favor. Boa tarde. Olha, nós, homens públicos, nós temos que ter muita tranquilidade para, muitas vezes, ouvir críticas e críticas infundadas. Primeiro, não fomos nós que chegamos ao presídio com macacões, com armas de brinquedo, e ninguém sabe se uma arma é de brinquedo ou não, a não ser depois de abordá-la, depois de tocá-la, e com máscaras no rosto. Ora, um presídio que tem, para os senhores terem ideia, o público ter ideia, o COTÉ hoje tem 3.300 presos. É um presídio de passagem, é um presídio de segurança máxima. E nós não podemos, por hipótese alguma, admitir que numa unidade dessa, as pessoas cheguem fantasiadas como fosse um sábado do galo da madrugada. Não é possível, não é? Nenhum agente pode esperar isso. O que é que nossos agentes fizeram? E fizeram sob minha autorização. Eu assumo toda a responsabilidade. Toda. Porque cabe ao secretário coordenar essas questões. Os agentes cuidaram de imobilizá-los, a imagem mostra aí, eles foram imobilizados, não sofreram nenhum tipo de espancamento, nenhum tipo de tortura, nenhum tipo de vexame. Agora, por sorte, os agentes, e coordenados pelo doutor Islan, o nosso diretor, tiveram a habilidade, a tranquilidade de proceder dessa maneira e não ter reagido no que permite, inclusive, podia permitir a lei. O que é que podia permitir a lei, Eduardo e André? O que podia permitir a lei era uma cláusula que tem um artigo do Código Penal brasileiro que estabelece o chamado estrito cumprimento do dever legal. O agente está ali para garantir a ordem, num presídio de segurança máxima. Podia ter havido um clima de pânico e a gente não sabe o desdobramento disso. Por outro lado, tem outra coisa. Eles poderiam estar na frente
e ter um grupo atrás tentando uma fuga coletiva. Então, tudo isso foi ponderado e, por sorte, pela tranquilidade que o nosso pessoal teve, não aconteceu uma tragédia. Secretário, a gente já vem acompanhando o seu trabalho, não é de agora, já é de algum tempo. A gente sabe que o senhor é uma pessoa ligada aos direitos humanos, uma pessoa que cobra, inclusive, o cumprimento dos direitos humanos. E a acusação que o senhor viu ali, não sou eu que estou dizendo, o senhor pôde assistir aqui, é de que os direitos humanos deles foram violados, de que eles foram algemados, foram espancados. E o mais grave ainda é que teriam ficado em celas, uma cela da delegacia, algemado o tempo inteiro e também no local fétido e tiveram que dormir em pé e inclusive estariam junto com marginais. Essa é a acusação deles. O que eles tentaram dizer ali é que o secretário, nominalmente falando, que cuida dos direitos humanos, acabou infringindo os direitos humanos. Eu queria que o senhor analisasse também essa denúncia. Olha, eu não vou sorrir porque não é caso para sorrir, podia ser uma tragédia. O público precisa observar o seguinte: primeiro, o que está em jogo é o direito à liberdade. Né? As pessoas que estavam dentro do presídio são pessoas privadas de liberdade. Por que estão privadas de liberdade? Porque praticaram delitos, praticaram crimes. E chegam pessoas sem ordem. Não é dia de visita, quarta-feira não é dia de visita, chega no horário de expediente normal, chegam mascarados, chegam com armas de brinquedo e vêm falar em direitos humanos. Eles agrediram os direitos humanos. Primeiro, eles cometeram um crime grave, gravíssimo, a corrupção de menores. Levaram um menor para participar dessa empreitada. Segundo, praticaram outro crime, o crime de violência. No caso, não é a violência física, mas é um crime que preocupa, que é grave, que é o crime de você praticar a tentativa. Você tentou criar uma situação de pânico. Independente de brincadeira, né? Claro, Independente é evidente, de brincadeira, mas podia se criar uma situação de pânico e de ameaça. Eles entraram, inclusive, só para deixar claro, o estacionamento faz parte do perímetro do presídio. Quem conhece. E eles entraram no estacionamento sem a permissão dos agentes. E isso configura a invasão, não é? A invasão de domicílio, desde o portão de entrada, e quem conhece o presídio sabe que existe um portão na entrada. O portão foi aberto quando um carro ia transportando o preso e eles entraram já na área de segurança, na área de proteção. Poderia ter acontecido, a nossa preocupação é que esses garotos, e não tem garoto aí, tem homem aí de 32 anos de idade. Eu sou pai e tenho filho de 32 anos, de quem eu tenho neto. Então não tem mais criança. E não se pode admitir, André Eduardo, é o que existe hoje. Eu quero aproveitar aqui o programa para pedir aos pais, às famílias, que acompanhem os seus filhos, que observe, por exemplo, o comportamento deles nessas redes sociais. Porque hoje nós temos o culto ao espetáculo, a fama imediata. Todo mundo quer ser Xuxa, todo mundo quer sucesso. E não é possível isso. Ô, doutor Pedro, tem uma coisa que eu quero chamar aqui. A gente tem uma imagem, eu quero reforçar isso para fazer a pergunta para o senhor. Vamos colocar aquele trecho, gente, em que o Gerson fala que eles foram tratados como bandidos. E eu vou comentar uma coisinha aqui. Bota o trecho aí, vai lá. Trataram a gente como bandido, pegaram a gente, levaram pra dentro da prisão, meteram spray na gente, deram na minha cara como se fosse um bandido. Aliás, Quebraram o celular. Quebraram o celular dele. A gente dormiu em cela, no cubículo, fedorento, Dormi em pé. cheio de água, dormimos em pé, todo momento algemado, xixi, aí dormiu numa situação precável. Fomos transferidos aqui por um carro, parecia cena de filme. Chegamos aqui, ficamos presos, correndo no pé, correndo na mão. Então, acho também que não precisava disso tudo. A gente errou sim, todo mundo comete erro, mas acho que deu um alarme muito grande, não precisava disso. Mas enfim, estou ciente pelo meu erro. E é isso, o que eu quero mais é voltar para casa. Para casa agora, mas aí como é que você pensa agora? Como é que vai ser o canal daqui para frente, o teu trabalho, a gravação dos vídeos? Qual a avaliação que você faz no final de tudo isso? Não, isso aqui só serve como aprendizado pra gente não errar de novo. Com certeza, o que mais me motiva é meus inscritos, que vieram até alguns aqui na frente, outros foram até na delegacia. E, pô, eu falo pra vocês, eu não vou parar nunca, velho. Isso só me dá mais motivação pra continuar. É isso. Bom, o que eu ia perguntar é o seguinte, nem com relação a ele ter admitido, não vou falar daqui a pouquinho sobre isso. Ele fala que foi tratado como bandido,
secretário. Ele fala que foi algemado, que saiu da delegacia rumo ao distrito de custódia algemado nos pés e nas mãos e que dormiu numa cela. Aí eu lhe pergunto, eu acompanho prisões há um tempo, André, também. O que eu vi naquela imagem da algema, bota a imagem ali, é que todos estavam sendo tratados iguais. Todos estavam com os pés algemados, com as mãos algemadas, como eu vejo essas transferências acontecerem sempre. A pergunta que eu faço é o seguinte, houve algum tratamento especial para alguém? Houve alguma infração aos direitos humanos ou eles foram tratados como qualquer pessoa detida infratora da lei? Todos são iguais perante a lei. Quem pratica crime tem que responder pelos seus crimes. Ali tem lesão corporal, corrupção de menores, invasão de domicílio. Então tem 3 chamados tipos penais, 3 crimes. Eu vou deixar, por exemplo, de responder ao doutor advogado. Eu tenho mais o que fazer. Né? Tenho que me preocupar com a segurança das pessoas privadas de liberdade e fazer com que a sociedade tenha tranquilidade de que no governo Paulo Câmara nós não admitimos, nós não toleramos, nós não vamos ser lenientes nem irresponsáveis com fugas ou tumultos em presídios. Quem praticou crime vai ter que responder por isso. O que os jovens, eles foram tratados como qualquer pessoa, foram tratados com respeito, não foram espancados, agora foram conduzidos de onde? De uma delegacia, porque foi no final de semana, aliás, no meio da semana, foram conduzidos da delegacia na parte do final da tarde para a audiência de custódia que acontece no dia seguido pela manhã. Foram apresentados ao juiz. Se foram apresentados esse caminho ao juiz, daquele jeito, todos daquele jeito. Igual, é uma questão de segurança, inclusive, deles, para de repente não acontecer uma tentativa de fuga que venha a agravar uma situação. É prevendo, inclusive, a integridade dessas pessoas. Secretário. Não quer dizer que eles sejam bandidos, mas praticaram crime, tem que responder. Agora, pelo fato de você estar fazendo uma pegadinha, você não pode colocar em risco a segurança pública. Isso não é brincadeira. O que eu entendi ali deles, que ele quis dizer, secretário, é que as prisões, as acomodações, os alojamentos deveriam ser diferenciados. O que eu pude entender ali é que ele queria uma cela diferente da cela que vão os estupradores, os assassinos e tudo. Aí eu pergunto ao senhor, alguma possibilidade de se transformar ali, aquela delegacia, do governo instalar ar-condicionado, televisão ali para todo mundo? Não, porque o que eu entendi foi isso. Eu até poderia admitir em tese que isso fosse o ideal, mas não é assim. Veja, por exemplo, que as pessoas estão na rua, né, mascarados, volto a dizer, armados, porque arma de brinquedo é arma de brinquedo é ameaça, arma de brinquedo é constrangimento. Então, se você tem esse tipo de prática, vai para a rua, né, e coloca em risco a ordem social, porque dentro de um presídio tem que se preservar a segurança e a ordem, é evidente que as pessoas têm que pagar pelo que fizeram. Ninguém vai pensar que todas as delegacias, em primeiro lugar em Pernambuco, é um dos estados do Brasil onde ninguém fica preso permanentemente em delegacia. Para isso existe o COTEL, é um presídio de passagem. É um presídio de triagem, mas é um presídio que tem lá 3.300 pessoas. Eu vi vocês falarem aqui agora daquela pessoa que atropelou aquela família, que colidiu com aquela família empregada. Esse preso está lá. Está lá e a sociedade está cobrando do governo Paulo Câmara que essas pessoas respondam e estejam lá. Essa é a nossa tarefa. Eu queria pegar esse gancho, secretário. Não sei se o senhor poderia me confirmar essa história, mas eu recebi a informação de que esse rapaz que bateu naquela família do Miguel, que matou, né, a babá, a esposa e o filho, ele está, inclusive, dando muito trabalho lá dentro do COTEL, está problemático. O senhor confirma essa informação? Não, eu não posso transmitir aqui impressões da situação individual de um preso. Certo. O que eu posso dizer é que ele nos dá trabalho na medida que nós temos uma segurança redobrada com relação àqueles que praticam homicídios de grave repercussão, aqueles que são estupradores, né, aqueles que matam mulheres e idosos. Essas pessoas estão sempre na mira de sofrer violência e cabe ao Estado julgar,
processar, julgar, condenar, mas não permitir matar. Doutor Pedro, eu estou com uma situação aqui. Eu vou perguntar ao doutor Pedro, porque é o seguinte, nós chamamos o doutor Pedro Eurico aqui, como nosso entrevistado, para comentar o que foi dito, as denúncias feitas, ele como secretário de Justiça e Direitos Humanos, tanto pelos youtubers como também pelo advogado. O advogado está na linha, ligou para cá, a gente não programou isso, então eu preciso perguntar ao senhor se o senhor aceita que ele entre no ar agora por telefone, que argua, o senhor com relação ao que está acontecendo, de alguma forma, e o senhor responda a ele ao vivo. O senhor topa participar dessa entrevista? Não, eu não vim aqui para participar de bate-boca de comadre. Não vou participar disso. Eu vim aqui discutir uma questão em tese e também uma questão concreta, né? E, consequentemente, o doutor advogado, que está no exercício da função dele, ele vá às barras dos tribunais. Se ele quer me processar, não tem nenhum problema. É um direito que ele tem. Agora, ele pode sofrer também depois uma resposta à altura dentro da lei. Agora, bater boca, eu como secretário de Estado não vou me passar para isso.